Bom dia, Natan. Já estou gravando a aula, tá? Deixa eu ver se o... Isso. O microfone agora acho que está melhor, não é? Esqueci de aumentar aqui, mas tudo bem. Eu vou corrigir o capítulo 8 de interpretação de textos. Já há alguns dias que nós não corrigimos interpretação de textos, né? Tenho visto só gramática. Então, nós vamos corrigir ali o capítulo 8 de interpretação de textos. Deixa eu só achar aqui a página e eu já falo para vocês. Página 51. Página 51 do livro. O futuro através dos textos. Ok? Então, se vocês estiverem já com o livro... Já peguem o livro para nós começarmos ali a gravação. A gravação não, desculpa, gente, a aula, tá? Ok, muito bem. Já está com o livro, né? Então vamos iniciar. Eu já vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Isso. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, aqui nesse capítulo, o futuro através dos textos. Aí nós temos nesse quadrinho azul aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, que eu não consigo ver. Ok. Aqui nesse quadrinho está dizendo, né? O ano é 2100. Após deixar a Terra repleta de lixo e o ar extremamente poluído, a humanidade precisou viver no espaço em uma nave gigante, enquanto robôs fariam a limpeza do planeta. O Wall-E é o último desses robôs. Primeira questão. Esse é o enredo do filme Wall-E, 2008. Essa história leva você a refletir sobre a maneira como cuidamos do planeta. Aí está pedindo para explicar como que vocês imaginam que as pessoas, nós, seres humanos, estamos cuidando do nosso planeta. É bom para vocês refletirem um pouquinho. Eu não vou deixar resposta dessa pergunta, é uma resposta pessoal. E vocês vão refletir, não sei se vocês conhecem esse filme, eu não assisti ainda, então vocês podem assistir ao filme para ver exatamente como é o enredo do filme, tudo, né, ali, e depois explicarem para nós. Ou pesquisarem na internet mesmo, pesquisar, gente, como fala, um resumo do filme. Isso, consegui lembrar. Resenha, né? Resenha do filme. Ok? Agora aqui, número 2, ficções como essa, sobre possíveis futuros não muito distantes, estão presentes em diversos livros, filmes e outras produções. Na sua opinião, essas narrativas conseguem influenciar a nossa realidade? Por quê? Vocês acham que esses filmes ou livros de ficção científica, eles influenciam a nossa vida, né, no nosso dia a dia? O que vocês acham disso? O que vocês pensam de tudo isso daí? Não sei se vocês gostam de filmes de ficção científica, e então vocês pensam e respondem depois, correto? Agora vamos então para a próxima página, página 52. E ali tem o texto desse capítulo.
Só um pouquinho, gente, que eu acho que tem mais gente esperando aqui na... Só um minutinho, deixa eu voltar para eu... Não, está correto. Ok. Continuando. Aqui está pedindo para nós lermos esse texto, bem que a literatura avisou. A realidade pode ser absurda. Eu vou ler com vocês esse texto rapidinho, para vocês entenderem, ok? Distopias clássicas e outras produções continuam provocando mal-estar ao mostrar um futuro fictício assustadoramente familiar. Fui obrigado a ler e ouvir muitas coisas incríveis sobre a época em que as pessoas ainda viviam livres, isto é, no estado de desorganização selvagem. Levantavam-se e deitavam-se para dormir quando lhes desse na cabeça. Alguns historiadores dizem, inclusive, que naquele tempo as ruas ficavam iluminadas durante a noite inteira e as pessoas caminhavam e dirigiam a noite inteira. Isso eu não consigo compreender de maneira alguma. Nós, escrito em 1923. O absurdo é aquilo que foge à lógica, grita incoerência, inspira perplexidade. Uma vida sem absurdos parece utópica, pois as relações humanas são feitas de irracionalidade. Mas uma vida em que o absurdo parece virar regra mostra que a distopia não tem lugar apenas na fantasia. Admirável Mundo Novo é uma obra de ficção científica, é um livro, isso daqui, tá? Mas com uma característica marcante, projeta em um tempo futuro uma sociedade dominada por um Estado tecnológico e autoritário que anula as individualidades. Trata-se de uma narrativa distópica. O termo distopia surgiu em sentido oposto ao termo utopia, criado pelo escritor Thomas More, Londres, aí tem a data aqui, de 1400 a 1500 e pouco. Um representante do pensamento humanista e renascentista. Sua obra relata vários aspectos de uma sociedade perfeita que se desenvolve em uma ilha chamada Utopia, palavra criada a partir do grego ou no sentido de não e topos, lugar, ou seja, trata-se do não lugar ou nenhum lugar. Lugar inexistente na vida real. Na distopia, nos vemos diante de um lugar fora da história, geralmente sem localização exata, mas estranhamente familiar a cada um de nós. O controle, a ordem e a opressão dão o tom à sociedade, geralmente subjugada por um governo totalitário ou pela servidão voluntária a um determinado sistema. A racionalidade se torna ameaçadora e monstruosa na medida em que impede qualquer tipo de singularidade ou desejo. Enquanto que na utopia as nações são idílicas, em que homens solidários e justos mantêm relação de cordialidade em meio a uma natureza dadivosa e domesticada, como descreve o escritor e crítico literário Manuel Pinto. Na distopia, podemos dizer com segurança que fracassamos em nosso humanismo. Nas narrativas distópicas, as proibições têm a pretensão de regular até mesmo o pensamento, como é o caso de 1984, Companhia das Letras, a obra-prima do britânico George Orwell, publicado em 1949. O protagonista, Winston, é vigiado 24 horas pelo Estado por meio do Big Brother, né, o grande irmão. A propaganda governamental é tão intensa que não deixa tempo para a população pensar por conta própria e, portanto, desconfiar que aquilo tudo está muito errado. A tortura é a punição aplicada a quem ousar questionar. Na sociedade pensada pelo norte-americano Ray Bradbury, em Fahrenheit 451, de 1953, livros são considerados altamente subversivos e não podem existir nos lares. Pensar, refletir e imaginar são atitudes altamente proibidas. Aqui nós temos a continuação. O corpo de bombeiros, em vez de apagar incêndio, as casas são a prova de combustão. É designado a colocar fogo em publicações. O principal mal-estar causado pela leitura, porém, não vem do fato de se queimarem livros, mas sim de reconhecer como sociedade que abre mão da leitura e de seu potencial revolucionário e libertador.
Os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. São muitos poucos os que ainda querem ser rebeldes, lamenta o professor Faber, que possivelmente teria sua melancolia reforçada ao saber que no Brasil de hoje apenas 8 em cada 100 pessoas sabem interpretar o que leem. A julgar pelas inflamadas opiniões nas redes sociais, a capacidade de entender uma mensagem parece ter cada vez menos valor. Em Laranja Mecânica, de 1962, o inglês Anthony Burgess explora a violência como motor de perversidades, tanto de cidadãos quanto do Estado. Proibida aqui é a liberdade de escolha. Alex, o protagonista, se expressa por um dialeto próprio e bizarro, mas a sua comunicação com o mundo é marcada mesmo por seus atos de crueldade e de violência. Ao ser preso pelo governo, ele passa por um experimento bastante controverso que pretende curar mentes criminosas. Essas distopias, com sua visão tenebrosa e assustadoramente realista de um futuro fictício, vêm exercendo a crítica social necessária à desistência e à apatia. Quando o inglês Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, o nacionalismo estava em ascensão, fomentado, inclusive pelos rastros de destruição causados pela Primeira Guerra Mundial. No livro, a serventia ao totalitarismo é voluntária, uma vez que o povo acredita estar nas mãos do governo, do Estado e sua felicidade e satisfação. O amor é proibido, o sexo é propagado como um substituto e o papel de cada pessoa na sociedade é definido pela manipulação genética. O amor é também uma proibição às personagens de Nós, no outro livro, impressionantemente escrito em 1923 por, não sei como fala o nome dessa pessoa, Zamiatin. É o livro que encantou Orwell antes de escrever 1984. Números em vez de nomes próprios e uniformes se tornam uma norma nessa sociedade batizada de Estado Único, onde a igualdade é levada às últimas consequências e se torna abusiva e perigosa por impedir qualquer tipo de diferenciação entre os habitantes. Pouca coisa parece surpreender D503, o satisfeito engenheiro que protagoniza a obra, mas uma vida com desejos e escolhas como a que ele descreve no primeiro parágrafo desse texto, lhe parece completamente fora de sentido. Para ele, a felicidade do povo depende das regras e da ausência de singularidade instituída pelo governo totalitário de seu país. Quando a relativa é asfixiada a realidade é asfixiada pela censura, pelo abuso, pelos direitos suprimidos, pelo sacrifício consentido da privacidade, pelo silêncio essas distopias, com sua visão tenebrosa e assustadoramente realista de um futuro fictício, vem exercendo a crítica social necessária à desistência e à apatia. Absurdos estão reservados ao imaginário da ficção científica, passam a ocupar páginas de jornais e sites, perfis de redes sociais e pronunciamentos oficiais, ainda que obscuridade de fatos e personagens cotidianos encontre ressonância nas obras acima. Afinal, os dias têm sido difíceis, há um furo determinante para impedir um profundo pessimismo. Do lado de cá, da vida real, ainda é permitido sonhar, desejar, lidar com o que vai ser perdido e vislumbrar o que pode ser modificado. Gente, por que eu li todo esse texto para vocês? Para que para que vocês possam estar refletindo sobre o nosso futuro. E uma coisa que chama bastante atenção, quando ele diz aqui, nessa parte, que apenas 8 a cada 100 pessoas brasileiros sabem interpretar aquilo que leem. Então, isso daqui é bastante preocupante, não é? Isso mostra que a grande parte das pessoas não gostam de ler. Grande parte da população, dos nossos alunos, de todos, não gostam de ler. E pouquíssimas pessoas leem. Então, por isso ele fala ali que nesses livros de ficção científica, escritos há algum tempo atrás, eles falam que as pessoas não podem sonhar, não podem pensar, não podem, né, fazer nada. Ou seja, tem que seguir apenas aquilo que as pessoas querem que elas façam, correto? Então, por isso que eu achei assim, quis ler o texto com vocês, para chamar a atenção de vocês nessa situação, nessa realidade que eles colocam aqui, alguns livros que não tem, são colocados apenas
números, não é? Alguns livros com números e outros apenas trazendo, não nomes de pessoas, nomes igual nós estamos acostumados a ver em livros. Correto, gente? Eu vou agora fazer a interpretação ali da página 54. Só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui que eu não enxergo, tá, gente? Nadinha. Isso. Ali na página 54, então, explica o jogo de palavras. Que dá sentido ao título da reportagem. O jogo de palavras do título se baseia em relação entre realidade e ficção, e na ideia de que, muitas vezes, a primeira ela pode ser mais absurda do que a segunda. Do que a realidade, ela pode ser mais absurda do que a ficção que a gente imagina. Então, isso dali que eles... esse jogo de palavras que eles colocam no início ali, tá? No título do texto. Quando se diz bem que a literatura avisou, a realidade pode ser absurda. Agora aqui na número 2, após a leitura, esclareça o que é a citação do livro Nós, né, apenas um pronome ali, né, de Livengni Zamiatin, não sei se é assim que pronuncia o nome da pessoa, antecipa sobre o assunto tratado no texto. Então ali a citação reforça a ideia do título da reportagem e ilustra um tipo de absurdo apresentado na literatura. Ela antecipa características do absurdo distópico em relação à realidade do leitor, né? O ilógico, a incoerência e a perplexidade, ao mesmo tempo que aparece como uma realidade possível e imaginável na ficção, correto? Então, é isso daqui que esclarece a citação do livro Nós. A número 3, como se estabelece no terceiro parágrafo a oposição entre utopia e distopia. Ali, por meio de um argumento de autoridade do crítico literário Manuel da Costa Pinto, as utopias são definidas como sociedades idílicas, nas quais os seres humanos são justos, solidários e mantêm só um pouquinho. Nas quais solidários e mantém relações de cordialidade e docilidade, né? Então, lembrando ali que é sociedades idílicas, né? No vocabulário ali da página 53 tem o significado da palavra idílico, né? Que refere-se referente a algum lugar que é produto de uma fantasia, de um sonho, correto, gente? Então, agora, aliás, distopias, pelo contrário, são sociedades nas quais o humanismo fracassou. Há controle e ordem excessivos e opressão e repressão por parte dos governos autoritários aos quais as pessoas têm de se submeter voluntariamente ou não. Então, aqui muita gente acaba reclamando do governo nosso, né? Mas existem países que você não tem essa liberdade que nós temos aqui. Então, agradeçam ainda pelo que nós ainda temos, nós temos aqui, né? Porque tem países que você não tem liberdade nenhuma. E ali essas distopias, ok, gente? Agora aqui na número 4, no decorrer da matéria jornalística, são citados alguns livros clássicos nos quais se criaram distopias literárias. Quais são as principais características dessas distopias, né? Então, de acordo com o que nós vimos ali no texto, né, apesar das diferenças que apresentam entre si, essas obras tratam de futuros opressivos, nos quais os indivíduos vivem sem liberdade e controlados por estados autoritários. Em contextos de padronização social, vigilância quase completa, 24 horas por dia, né, igual diz ali do homem, difusão de informações e propaganda por parte dos agentes do poder e repressão brutal, daqueles que não se sujeitam e ousam pensar por conta própria.
ok? Então, ali, isso, né, são as principais características dessas distopias ali nos governos, ok? E a número 5, porque, segundo a reportagem, a literatura distópica tem se tornado cada vez mais importante no mundo atual? A literatura distópica. Essa literatura vem exercendo um importante papel de crítica no nosso mundo contemporâneo, né? Uma vez que várias pessoas, se elas são públicas ou não, têm assumido posturas intolerantes, boatos e notícias falsas têm inundado as mídias sociais, é isso que nós vemos sempre, não é? Que a gente acaba lendo algumas informações ali e muitos acabam acreditando e jogando informações falsas, fake news ali o tempo todo, não é? Preconceitos diversos têm ganhado força. O número de imigrantes e refugiados tem crescido em larga escala, em toda parte, né, em todos os lugares do mundo. As mulheres continuam sendo vítimas de violência de gênero, ainda mesmo assim existe hoje bastante, não é? E as desigualdades sociais geram comportamentos desumanos e a gente percebe assim nesse final de semana que nós tivemos um frio, né, bem intenso. A gente sabe que muitas pessoas não têm onde dormir e até nós vimos ali nos jornais falando, se você passar pela rua e ver uma pessoa que está, né, ali um andarilho talvez, a forma de você estar ajudando essas pessoas. E é isso, gente. De acordo com a reportagem, né, a literatura distópica, ela tem se tornado mais importante no mundo atual. Não sei se vocês já leram alguma dessas literaturas, se vocês conhecem, mas aqui tem alguns subgêneros, né, da ficção científica. Ele traz alguns títulos de alguns livros que falam sobre esse tipo de leitura que nós acabamos de ver, tá? Não vou ler com vocês. Agora vamos ali para a próxima página. Aqui temos 2 livros, né? Deixa eu, não consigo ler o nome ali. O Caçador Cibernético da Rua 13, e o outro Neuromancer, de 1984, né? Então, ali temos esses 2 livros. Eu não vou ler agora com vocês também, vou deixar que vocês leiam. É uma resenha desses 2 livros, e aí temos uma pergunta aqui que eu vou responder com vocês. A que subgêneros correspondem O Caçador Cibernético da Rua 13 e Neuromancer? Que características dessas obras lhe permitem classificá-las assim? Então, se nós observarmos ali, o Caçador Cibernético da Rua 13 pertence ao subgênero afrofuturista, né? E o Neuromancer ao subgênero cyberpunk, né? Então, ali são alguns dos... Hoje tem um grupo de pessoas que elas leem apenas livros de afrofuturistas. Eu estava lendo ontem não, sábado, que eu estava vendo sobre um grupo de pessoas que leem só esse tipo de literatura. Mas não me lembro onde que eu estava lendo. Então não adianta nada eu comentar com vocês. Tá, gente? Agora aqui na outra página, nós temos o filme Wall-E, né? Wall-E, o novo Pinóquio, que é um robozinho ali já no futurista, né? Se você observar ele aqui embaixo, ele se parece, todos vocês conhecem aquele filme, o ET, né? E aqui ele traz também um robozinho futurista. E depois, também não vai dar tempo de eu ler essa... É apenas leitura para vocês.
esse robozinho ele acaba sendo criado para limpar, né, toda a sujeira. E eu vou deixar que vocês leiam ele, certo? Eu vou deixar para vocês lerem e depois, lá no finalzinho ainda desse capítulo, deixa eu jogar lá para a próxima página, mas eu acho que esse daqui nós já lemos. Esse texto do outro lado da janela. Do outro lado da janela. Eu acredito que eu já tenha lido com vocês, já tenha feito essas questões, se não me engano, ok? Eu vou deixar para que vocês leiam esse finalzinho. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão me falando. Melhor ainda que as pessoas escolhem por isso conta própria e não por ordem do Estado. Ah, exatamente. Uhum. Tudo bem, tudo bem. O Nathan está dizendo ali que tem uma distopia melhor ainda, em que as pessoas escolheram isso por conta própria, né? E não por ordem do Estado. Exatamente, Nathan. Tem muita gente que acaba escolhem esse tipo de vida, não é? Bem dessa forma, e não por ordem de ninguém. A pessoa escolhe viver desse jeito e, assim, deixa eu ver se alguém tem mais algum comentário aqui. Não, ok. Ok, gente.